Na madrugada do dia 15 de outubro de 2018, a polícia entrou em uma cena de horror. Os pais da Jamie estavam no chão e a garota de 13 anos tinha desaparecido sem deixar rastros. Não havia pegadas digitais e nem sinais de fuga. E por 88 dias, ninguém imaginou o que poderia ter acontecido com aquela menina. Até que uma mulher caminhando com seu cachorro viu algo saindo da mata que mudaria completamente todo o caso. Eu sou a Mari Reis e toda a semana eu trago histórias de crimes reais, terror e mistério. E se você gosta desse tipo de narrativa, já aproveita para se inscrever no canal e também deixa um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Dito isso, então vamos para a história de hoje. A Jamie Lynn Closs tinha 13 anos e morava em Barron, uma cidade bem pequena no interior de Wisconsin. Ela já estava no 8º ano da escola e vivia como uma adolescente comum, mas tinha um detalhe bem diferente. Ela era muito apegada com a sua família. Os pais dela, James e Denise, eram bem conhecidos ali na comunidade. O James adorava esporte e a Denise já era muito mais tranquila e calma e adorava o contato com a natureza. E todo mundo que conhecia a família dizia que eles eram muito calmos e também muito unidos. Só que tudo mudou na madrugada do dia 15 de outubro de 2018. Por volta da 1h da manhã, os serviços de emergência dos Estados Unidos receberam uma ligação vinda do celular da Denise. Quando a pessoa atendeu, ninguém falava nada, mas era nítido que alguma coisa muito ruim estava acontecendo. No fundo, era possível ouvir gritos e barulhos, e de repente a ligação caiu. Quando a pessoa tentou retornar a ligação para Denise, o celular já caía direto na caixa postal. E isso já acendeu um alerta imediatamente, porque uma ligação onde a pessoa não fala nada e você escuta gritos, com toda certeza tem alguma coisa errada acontecendo. E foi exatamente por isso que depois de 4 minutos já estavam várias viaturas na frente da casa deles. Quando os agentes chegaram, eles já perceberam que tinha alguma coisa muito errada. A porta da frente estava arrombada e a cena lá dentro era muito brutal. O casal estava caído no chão e com vários ferimentos de disparo de arma de fogo. O James foi o primeiro a ser encontrado, isso porque ele estava bem na porta da frente, como se ele tivesse abrido a porta e fosse atingido. E a Denise parecia que tinha ouvido tudo aquilo, fugiu, tentou se esconder, mas também foi atingida. Mas o pior de toda essa situação é que a Jamie não era encontrada em lugar nenhum. Desde o começo, haviam sinais claros de que a Jamie estava dentro da casa quando o ataque aconteceu. E se ela não estava ali naquele momento, indicava que provavelmente ela tinha sido levada. Às 15h30 daquele mesmo dia, um alerta Amber foi disparado no país inteiro, e a polícia deu uma entrevista dizendo que possivelmente a Jamie tinha sido sequestrada sob ameaça. Para quem não sabe, o alerta Amber é enviado para canais de televisão, rádios e celulares. Tudo o que está acontecendo no momento para e aparece a foto da pessoa desaparecida. E isso para que mais pessoas tenham acesso ao caso para ajudarem na investigação. Toda a cidade se mobilizou nas buscas. Eles faziam de tudo, colavam cartazes e procuravam qualquer sinal ou pista da Jamie. E isso, de primeiro momento, parecia que estava funcionando, porque a polícia recebia vários sinais e pistas de uma possível localização dela. Eles analisavam cada detalhe, cruzavam as informações e tentavam seguir qualquer rastro que pudesse levar até ela, mas nada levava a um caminho concreto. E aí que os agentes começaram a analisar uma coisa muito estranha. Dentro da casa não havia nenhuma digital, não havia vestígios do agressor e nem rastros dele. O que parecia para a polícia naquele momento é que a pessoa entrou ali, fez tudo muito rápido, saiu na mesma velocidade e que isso já teria sido planejado. Conforme o tempo foi passando e nada de concreto aparecia, tanto dos pais quanto da Jamie, o caso automaticamente começou a esfriar. E foi aí que no dia 10 de janeiro de 2019, 3 meses depois de tudo o que tinha acontecido, que o caso ganhou uma grande reviravolta. Uma mulher chamada Jane Nutter estava caminhando com o seu cachorro por uma estrada rural no interior de Wisconsin. Era inverno e tudo estava coberto de neve. Ela estava caminhando com o seu cachorro e toda agasalhada porque realmente estava muito frio,
quando ela viu um movimento vindo da mata. Uma adolescente apareceu no meio dos galhos. Ela usava um sapato muito grande e as roupas dela estavam todas sujas. E além disso, as roupas eram finas demais e não condizia com a temperatura que estava fazendo naquele momento. Naquele primeiro momento, ela achou que era somente alguém perdido. Mas conforme a menina foi chegando perto dela e ela começou a ver o rosto mais nitidamente, ela reconheceu na hora. Aquela era a Jamie Kloss, a menina de 13 anos que estava desaparecida. Quando a Jamie chegou bem perto dela, ela só disse: "Eu não sei aonde eu estou, ele tirou a vida dos meus pais e eu quero ir embora para minha casa." Aquela mulher não pensou duas vezes. Ela pegou a Jamie e levou para a casa mais próxima de um vizinho e eles ligaram para a polícia imediatamente. Quando os moradores descobriram o que estava acontecendo, eles ficaram desesperados, porque aquele homem que tinha feito aquilo poderia entrar a qualquer momento naquele lugar. Eles trancaram tudo, pegaram as armas e ficaram se protegendo até a polícia chegar. Quando os agentes atenderam a ligação, era muito difícil de acreditar. Eles não conseguiam imaginar que uma garota que estava desaparecida há 88 dias estava viva, bem e pedindo ajuda. Em pouco tempo, o local estava cercado de viaturas, e os agentes sabiam que naquele local existiam poucos pontos de entrada e saída, então qualquer carro que passasse ali já chamaria muito a atenção, e estava todo mundo muito empenhado em prender esse homem. E foi nessa correria de os policiais parando todos os carros, verificando tudo, que uma das equipes viu um carro andando em velocidade muito baixa naquelas estradas geladas. Eles mandaram aquele carro parar e quem estava no volante era o Jake Peterson, de 21 anos. Ele não tentou inventar nenhuma desculpa e assim que os policiais chegaram bem perto da janela dele, ele já disse que foi ele que tinha feito aquilo. Ele foi preso naquele momento e foi só depois da prisão e com os depoimentos que as coisas começaram a se encaixar. E o que mais chocou a polícia depois de ouvir tudo é que aquele plano muito bem calculado e planejado tinha sido feito por um homem que não tinha histórico criminal e até aquele momento ele não chamava a atenção para nada. Toda essa história tinha começado meses antes em um dia totalmente comum. O Jake estava dirigindo para o seu primeiro dia de emprego em uma fábrica de queijos em Wisconsin. Ele era considerado um homem muito tímido, levava uma vida tranquila e sempre dirigia por aquela estrada. E naquele dia ele teve que parar atrás de um ônibus escolar. E foi nesse momento que ele viu a Jamie subindo no ônibus. Ele nunca tinha visto a menina antes, mas, segundo o que ele confessou depois, naquele instante surgiu na cabeça dele uma decisão completamente absurda. Ele teve a certeza que aquela garota é a que ele ia levar. E foi assim, em questão de segundos, que ele escolheu a Jamie Kloss, de 13 anos. E a partir desse momento ele começou a se planejar. Ele pegou uma espingarda calibre 12 do seu pai e justamente porque era um modelo muito difícil de rastrear. Ele raspou o cabelo e a barba para não deixar que os fios caíssem pelo caminho. Separou roupas escuras, botas pesadas e luvas que ele mesmo limpou para não deixar digitais. No carro dele, ele fez várias alterações. Ele cortou um fio que permitia abrir o porta-malas de dentro do carro, desligou as luzes internas para que ninguém visse nada do lado de fora e preparou tudo para que a Jamie fosse capturada. Antes de concretizar o que tinha feito, o Jake tentou por 2 vezes anteriores. Na primeira, ele desistiu porque tinha carros na garagem da família e na segunda, porque as luzes da casa estavam todas acesas. Mas mesmo assim, nada conseguia tirar aquilo da cabeça dele de que ele precisava pegar a Jamie. Até que chegou naquela madrugada do dia 15 de outubro, e por volta da meia-noite ele estacionou o carro na entrada da casa da família. A Jamie estava dormindo com a sua cachorrinha Molly, e ela acordou com a cachorra latindo muito. Quando ela foi verificar a janela, percebeu que tinha um carro estranho parado bem lá na frente. Ela saiu correndo e foi avisar os seus pais. O James pegou uma lanterna e foi direto para a porta da casa para entender o que é que estava acontecendo. E enquanto isso, a Denise e a Jamie correram para o banheiro. Elas empurraram uma cômoda para bloquear a porta e se esconderam dentro da banheira, puxando a cortina na tentativa de se proteger. Assim que o James chegou na porta, ele percebeu que o homem saiu do carro e começou a andar em direção à casa da família.
Naquele momento, até mesmo pela forma que ele andava, o James acreditou que se tratava de um policial e ele pediu para que ele mostrasse o seu crachá. E foi nesse momento, em questão de segundos, que o Jake simplesmente pegou a sua arma, apontou para uma janelinha de vidro que ficava em cima da porta e atirou. O tiro atingiu o James na hora e, infelizmente, ele já caiu no chão. Lá dentro do banheiro, a Jamie disse depois que as duas ficaram apavoradas. E foi nesse momento que a Denise pegou o celular e começou a ligar para os serviços de emergência. E foi nesse meio tempo que o Jake percebeu que todas as portas estavam abertas, com exceção da do banheiro. Ele conseguiu empurrar a porta, abriu e encontrou as duas abraçadas lá dentro. Ele queria que a Denise amarrasse a própria filha, mas ela se recusou. Então ele mesmo puxou a Jamie, amarrou ela, depois apontou a arma para Denise e deu um disparo. E depois disso, ele pegou a Jamie, levou até o porta-malas e saiu da casa muito rápido. O crime inteiro aconteceu por cerca de 4 minutos, mas destruiu a família inteira. E um detalhe muito triste e que poderia ter mudado todo o caso, mas que não tinha como ninguém saber, é que 20 minutos depois que o Jake saiu da casa da família, ele passou por inúmeras viaturas. E ele até abriu o caminho para elas passarem, mas ninguém imaginava que a Jamie estava dentro daquele porta-malas. Ele dirigiu cerca de 70 quilômetros e chegou até a sua casa, o local onde a Jamie ficaria em cativeiro por 88 dias. Assim que eles chegaram, o Jake pediu para que ela tirasse todas as roupas e ele colocou no fogo para queimar. Isso porque ele queria esconder qualquer tipo de vestígio que poderia ter ficado. Depois disso, ele deu o antigo pijama da sua irmã para que a Jamie vestisse. Ele levou a Jamie até o quarto dele, onde ela ficaria em um espaço bem apertado embaixo da cama dele. E o mais bizarro dessa história inteira é que, apesar dele ter planejado todo o ataque, ele não sabia exatamente o que faria depois. O lugar que ela ficava é como se fosse um espaço muito pequeno embaixo da cama dele, totalmente improvisado. Ela ficava lá dentro, ele colocava vários pesos do lado de fora para que ela não conseguisse sair dali. E ainda, para garantir que ela obedeceria, ele a ameaçava a todo momento. E infelizmente, a Jamie já tinha visto tudo o que ele era capaz. Os dias seguintes foram de silêncio total. A Jamie passava horas embaixo daquela cama sem conseguir beber água, comer ou até mesmo ir ao banheiro. E como ele não tinha planejado como seria tudo depois, ele simplesmente largava a Jamie lá embaixo como se ela fosse um objeto, como se fosse um livro esquecido em uma prateleira. Nas primeiras semanas que o crime tinha acontecido, o Jake ficava em estado de alerta. Ele ficava a todo momento imaginando que a polícia poderia chegar a qualquer instante. Mas conforme o tempo foi passando e ninguém vinha atrás dela, o Jake começou a se sentir confiante demais. E essa sensação era tão forte que ele passou a receber visitas. Os amigos dele iam até lá para conversar, jogar videogame e nem imaginavam que a garota estava a metros dali. A única coisa que ele dizia é que ela deveria ficar quieta e não sair de lá, senão ela já sabia o que ia acontecer. O Jake quase não saía de casa, mas ele começou a se sentir tão confiante que em um desses raros momentos decidiu visitar o seu avô. E a Jamie não saiu de lá, ela continuou naquele cantinho e não tentou fugir. Convencido de que nada daria errado, o Jake decidiu ir para uma entrevista de emprego. E foi exatamente nesse dia da entrevista que a Jamie percebeu que ela deveria tomar alguma atitude. Assim que a Jamie ouviu o barulho da porta fechando, ela simplesmente arrumou força da onde não tinha, empurrou todos aqueles pesos e os objetos pesados e conseguiu se arrastar para fora. Como ela não tinha mais sapatos, ela pegou o sapato do Jake e correu o mais rápido possível que conseguia. E foi exatamente naquele momento que ela encontrou com aquela mulher na neve. Em maio de 2019, o Jake foi condenado por 2 homicídios em primeiro grau e por sequestro. Ele recebeu a pena de 2 prisões perpétuas sem a chance de liberdade condicional. Então, na prática, ele nunca mais vai sair da cadeia. A Jamie ficou sob os cuidados da família. A casa onde ela morava com os pais foi demolida. E mesmo carregando muitas marcas daquela madrugada, ela mostra uma força enorme. E vocês sabem que nesse caso em específico é difícil de acreditar no que aconteceu.
Um homem que não tinha histórico criminal, que nunca tinha feito nada parecido na vida. No momento que ele viu a Jamie, ele simplesmente pensou que era ela e que ele faria aquilo. E é isso, gente. Esse é o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece que se você tiver a sugestão de um caso, deixa aqui pra mim nos comentários que eu sempre leio e respondo todo mundo. Um grande beijo e até o próximo vídeo!